Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Diálogos IBS. Nossa proposta aqui do Instituto Brasil Solidário, que teve início durante a quarentena, onde a gente traz uma boa conversa com várias personalidades de uma maneira bem objetiva. E hoje nosso diálogo é muito especial. Nós temos um convidado bastante conhecido já do nosso público, principalmente a turma do Anjos da Leitura. Hoje eu, inclusive, vim com a minha camiseta aqui, dos Anjos, o nosso uniforme dos mediadores de leitura que formamos pelo Instituto Brasil Solidário em todo o Brasil. E nosso convidado é ele, Ilan Brennan. Seja bem-vindo, Ilan. Obrigado pelo convite. Vai ser aqui um imenso prazer dialogar com vocês. Muito bom. E o Ilan, que é um escritor do mundo, gente? Um grande contador de histórias, um autor bastante versátil, que tem obras aí sobre a diversidade cultural, sobre a vida cotidiana, as descobertas da infância. E vale lembrar que no acervo do Instituto Brasil Solidário, que é aquele acervo que nós doamos para muitos municípios do Brasil que recebem bibliotecas e mediação de histórias através de workshops e oficinas completas, nós temos o prazer de compartilhar 4 obras suas, Ilan. As obras Até as Princesas Soltam Pum, que é um best-seller aí, com mais de 400 mil exemplares vendidos e traduzidos para 12 idiomas. O Telefone Sem Fio, As Narrativas Preferidas de um Contador de História, e As 14 Pérolas da Mitologia Grega e As 14 Pérolas da Índia. Então, essas são as obras do Ilan que a gente entrega nas bibliotecas do Instituto, juntamente com a nossa formação. E a gente começa a nossa conversa contando um pouquinho do Ilan, falar um pouquinho das suas aventuras. Elas começam em 1973, na cidade de Kfar Saba, Israel. É isso mesmo, Ilan? Isso mesmo, falou bem. Boa pronúncia. Pois é, ele, juntamente com seus pais, Mário e Diana, e sua irmã Gabriela, eles chegam ao Brasil em 79. Você tinha 6 anos de idade, né, Ilan? 6 anos. 6 anos. E de lá para cá, muita coisa acontece nesse mundo enorme das palavras. Nosso autor de hoje coleciona histórias aí de povos antigos, conta aventuras, compartilha suas próprias histórias também e suas aventuras pessoais. E desde 1997 já foram mais de 80 livros infantis e juvenis, com algumas vezes recomendados, com selo altamente recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, prêmios de melhor livro para as crianças. Em 2009, melhor livro de reconto com a obra 14 Pérolas da Índia, da Brink Book. Em 2010, melhor livro-imagem pelo livro Telefone Sem Fio, da Companhia das Letrinhas. 2011, o livro O Alvo, mesmo prêmio, sendo que, como eu disse, algumas dessas obras fazem parte aí do nosso trabalho, dentro dessa curadoria que nós temos muito grande na formação de leitores. E eu conheci o Ilan, gente, lá na Feira do Livro, do Colégio Miguel de Cervantes. Foi, na verdade, o primeiro contato que nós tivemos ao vivo, onde é o mesmo período que nós iniciamos um projeto muito interessante no Miguel de Cervantes, Ilan, que é de intercâmbio, que nós levamos alunos do ensino médio para interagirem com comunidades do Brasil, inclusive essas que fazem parte dos projetos de leitura. Eu me lembro de uma palestra muito rica, com muitos detalhes, uma empatia com o público muito grande, e acredito que isso é muito bem representado também nas suas obras. Então, para a gente começar esse diálogo, eu queria que você contasse um pouquinho como é essa relação sua com as histórias, onde começa isso? Você vem para o Brasil muito pequeno, mas quando que você começa a escrever, ouvindo histórias dos seus pais, na escola? Onde se dá o primeiro despertar de Ilan Brennan com a literatura? Quando eu era criança, lá em Israel, eu não tenho muitas memórias. A minha memória da minha infância é muito ligado à minha mãe. A minha mãe, ela me traz essas memórias, essas histórias. Eu tenho mais fotografias, aí eu falo com ela, isso aconteceu tal coisa. Memórias muito fragmentadas. E ela me conta que quando me perguntavam o que eu queria ser, o que você quer ser quando crescer? E eu não respondia, eu quero ser um escritor. Você não fala, quero ser um escritor. Eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Homem de 6 milhões de dólares, o Homem Biônico, que é da nossa época, o pessoal não deve saber nem do que se trata, não sei se você chegou a assistir esse Homem Biônico, mas não sei qual é a sua idade, mas a minha geração era uma coisa da televisão muito, muito conhecido. Quando criança, eu queria ser coisas assim normais e comuns, para o mundo adulto. Com 18 anos, tudo muda. Eu sou estudante de psicologia da PUC de São Paulo e vou trabalhar num projeto de educação para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. A PUC é bem cara, continua cara.
E esse trabalho era com criança, eu achei bacana, porque, enfim, talvez eu ia aprender alguma coisa, criança, mas era para ganhar dinheiro, para poder pagar a faculdade, talvez aprender alguma coisa em relação ao mundo da infância. Nunca me passou na cabeça nada a ver com leitura, com escrita, nada. Era um trabalho. E nesse primeiro dia de trabalho, a professora pede para que eu cuide das crianças no recreio. Eu fiquei apavorado, falei, como eu vou cuidar das crianças no recreio se eu nunca fiz nada disso na minha vida? Eu sou, imagina, acabei primeiro de trabalho, eu sou estudante, mas não, você vai cuidar delas aqui no recreio, eu vou tomar um café. Qualquer coisa você grita que eu tô aqui do lado. Eu falei, tá bom. Estagiário sofre. E tem que sofrer mesmo, a gente aprende. Estágio é exatamente para isso, para a gente aprender. E eu comecei a observar aquelas crianças todas de 4 anos correndo para cá e para lá e rezando por dentro, assim, que elas não se aproximem. Por favor. Deus, que elas não sabem, porque não sabem o que fazer. Só que a criança sente o medo, né? Ela percebe o medo, os hormônios saindo pelos ouvidos. 3 meninas se aproximaram, 3. E eu comecei a ficar apavorado, assim, falei, gente, o que elas querem comigo? Aí uma menina deu um passo para frente e falou, Ilan, eu falei, meu Deus, eles falam ainda. Se eles falam, o que você quer? Ela falou assim, você conta uma história pra gente? E eu fui muito sincero, né? Sincero vem do latim, é sincera. Tudo tem história, sabe? Etimologia. Eu tenho essa biblioteca aqui atrás de mim, tem várias prateleiras para cima, para baixo, né? Tudo que é aqui, tudo recheado de livros. Eu tenho uma prateleira naquele canto que é só de livros de etimologia, que eu amo. Etimologia significa o sentido verdadeiro das palavras. A gente sabe muita coisa através do conceito da palavra, através da origem dela, de onde ela veio, de onde vem a palavra escola, de onde vem a palavra aluno, de onde vem a palavra amor. É linda, nossa, é muito, tipo, a palavra amor vem do latim, e mor é amargo. É amargo, a palavra, esse sufixo mor. Portanto, a morte é uma coisa muito amarga. Já o a é negação, é amor. Então, o amor é aquele que não é amargo, é o doce. Olha que lindo, esse é lindo, né? É uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, sincero vem do latim, significa sincera. Eu fui muito sincero com a menina, assim, que eu falei, olha, eu não sei contar histórias. Desculpa, mas eu não vou poder fazer nada aqui, porque eu não sei. Sabe quem tá falando aqui? É a Gabriela. Olha lá, tá perguntando se está dando certo. Tá, ela tá aqui no meu WhatsApp aqui, mas eu não vou responder aqui, vou deixar aqui, ela vai mandar para você aqui. Tá bom. E aí, assim, aí essa menina falou assim, de novo, Ilan, você pode contar uma história pra gente? Ela repetiu 2 vezes. Você pode contar a história pra gente? Eu falei, já te falei, eu não sei mesmo. Ela falou, então se você não sabe, e aí que eu vou me transformar no que eu sou hoje por causa dessa menina, é uma coisa bem datada e pontual, aquele ponto marcante da sua vida que a trajetória muda completamente. Ela disse assim para mim, essa menina, se você não sabe, inventa. E essa palavra inventa realmente assim foi uma epifania. E ela Epifania falou, inventa. Ela falou isso, falou assim, se você não sabe, inventa, com uma vozinha de criança. Se você não sabe, inventa. E veio a epifania, a revelação, a luz, né? Aquela coisa dos filmes, né? Que vem a luz em cima da pessoa. E eu falei, gente, inventar, acho que, vamos ver se eu consigo fazer esse treco aí, né? Eu falei, senta aí. Aí as 3 meninas sentaram, e eu comecei a contar uma história, que é uma história que eu já publiquei, que vocês têm que comprar. Tem muito pouco livro aí, eu tenho mais de 80, ó, precisa atualizar aí os livros. Eu tô com uma coleção aqui, porque na minha casa eu tenho outros livros, né? Que a gente tem que diversificar. No acervo a gente tem que diversificar. Precisa atualizar. Então, assim, a história que eu comecei a contar é uma história que faz muito sucesso. Ela deve estar por aqui em algum lugar aqui nas minhas coisas. Aqui, deixa eu citar aqui, depois eu mostro. Chama O Pó do Crescimento, que é um livro de capa amarela. Eu vou falar dele. Não, esse livro a gente usa também. Cada livro é usado num contexto, mas termina... legal. E aí eu comecei a inventar o Pó do Crescimento, aí eu comecei a falar, foi saindo de uma forma muito, muito fácil e foi uma descoberta para mim. Eram 3 meninas, passou 5 minutos, eu pisco o olho, são 6 crianças. Eu falo, gente, o milagre da multiplicação. Você conta, elas vão aparecendo, no final estava o recreio inteiro. Você imagina, 18 anos, primeiro dia de trabalho, nunca tinha trabalhado com criança na minha vida, então lá 40 crianças no recreio, boquiabertas, paradas, e eu contando também meio assustado o que eu estou fazendo. E eu terminei aquele momento de 7, 8 minutos criando, surtando de uma forma criativa, né? Os surtos criativos que ela tem naquele momento. E eu olhei e falei assim, gente, o que eu fiz?
de onde veio essa história que eu acabei de inventar? Por que será que... Eu lembro das perguntas mesmo, mas por que será? Eu adoro perguntar. Para mim, até hoje eu pergunto o tempo inteiro. Hoje de manhã eu li o jornal, hoje de manhã eu ainda leio o jornal, uma coisa incrível, sou coisa de velho, né? Mas eu leio, adoro o jornal de papel, né? Não gosto Tenho ele na internet, Mas eu é um consigo. astral, né? Você sentar numa poltrona e se Não, não, uma eu leitura. sempre descubro coisas, às vezes me dá, será que gente, será que eu vou para, eu fico só no celular, mas não é a mesma coisa, na hora que eu tô no papel, eu sempre Não, não descubro, é. eu descubro textos que eu não leria, né, que ia passar batida e tudo mais, hoje eu li um texto brilhante e tudo mais, muito legal, e eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo durante a minha leitura, até hoje eu continuo que nem aquele menino de 18 anos, aí eu perguntei para mim mesmo, de onde tirei as histórias, né, de onde elas saíram, por que elas gostaram de ouvir, por que eu gostei de contar, onde eu posso achar mais histórias. Então, aquele começo, esse começo foi o início de uma... Claro, isso demorou anos, porque isso foi o começo. Eu estava fazendo psicologia, ainda fiz mestrado, fiz doutorado na USP, estudei coisas acadêmicas, eu fiz milhões de coisas, mas a partir daquele dia eu nunca mais parei de inventar histórias. Que Então, legal. concomitante à minha vida profissional, que eu me formei psicólogo, atuei como psicólogo, eu participei de projetos de mediação de leitura como técnico durante anos, conheço o Brasil, o Ceará, conheço várias cidades do Ceará, conheço o Nordeste inteiro, conheço o Norte inteiro, conheço o Centro-Oeste inteiro, conheço nos anos 90 tudo que eu fiz, né, com projetos de formação de leitores e como técnico desses projetos, mas concomitante a tudo isso que eu fazia, ao mestrado, ao doutorado, à formação, trabalhei em hospitais públicos, né, eu nunca parei de inventar. Então, a decisão que chegou na minha vida era fazer assim, ou eu me dedicava à criação e à publicação de histórias que eu tinha começado com 18 anos, ou eu ficaria na minha profissão e seria meio hobby escrever, que existe também isso, você pode escrever 1, 2 livros Sim, e virar uma... Você não vive disso, porque viver de livro é uma desgraça, é muito difícil. E eu tomei a decisão, isso foi em 2004, de me dedicar exclusivamente ao que eu chamo mundo dos livros, não é incrível. só a literatura, o mundo dos livros, ele representa para o escritor é muito... Hoje, com a quarentena, isso deu uma crise violenta. Desde o ano passado estava, desde dos últimos 2, 3 anos, pegou muito isso, porque escritores romancistas adultos, amigos meus que eram para adultos, conhecidos, né, também, todos eles não conseguem viver só da venda do livro. Então, a gente Sim. vive da venda, e de palestras que são pagas, então o cara vai lá e paga a palestra, o cara vai lá ter uma mesa de debate em feiras literárias, isso é pago. O Sesc, eu ia fazer Sesc, circuitos literários no Sesc, eles te pagam para isso, eles sabem da importância que isso tem para o escritor. Então, eu decidi viver do mundo dos livros, que significa publicar livros, vender livros no Brasil, no meu caso, no mundo, mais o que está ao redor. Então, sempre circulei, fiz debates, mesas, palestras no Brasil e fora. E essa decisão foi tomada em 2004. Até 2004 eu tinha carteira assinada, fui professor Sim. universitário, fiz milhões de coisas, não estava contando para você. Mas, É assim, tudo começou com 18 anos com Inventa. Isso foi o início de tudo. muito legal. E é interessante, eu até contei isso numa outra live que a gente fez. Esse período da quarentena tem sido muito interessante e desafiador, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 13 anos, uma menina de 9. E as crianças são exigentes, né? Então, você começou com 3, depois multiplicaram para 6 aí naquela contação. E o que está acontecendo nessa quarentena é que eu tenho contado muitas histórias aqui também para nossos filhos, né? Principalmente para minha filha, né? E você me falando isso me faz lembrar muito esse processo criativo, porque eu invento a partir de alguma coisa que eu vi no dia, uma música que a gente ouviu, às vezes um adesivo que estava na parede, quando eu fui apagar a luz, eu me lembrei dele e eu crio na hora. E a minha filha outro dia fez a mesma pergunta. Ela falou assim: pai, de onde você inventa as histórias? Eu falei: filha, eu não sei. Mas quando a gente apaga a luz, eu respiro 10 segundos e elas aparecem. E o mais curioso é que, às vezes, muitas histórias ela pediu para continuar. Não é aquela historinha rápida que tem começo, meio e fim, não. As histórias ficaram uma semana. Então, no dia seguinte, eu tinha que voltar ao tempo e continuar. Então, um processo muito, muito interessante, né? E o pó do crescimento, né, que você colocou, ele faz parte de um outro projeto nosso, que é o tapete literário, que é um tapete grande, onde o leitor tem uma série de livros no chão e as pessoas têm que escolher. E eu trouxe essa lembrança, né, do pó do crescimento, porque foi o primeiro livro que nós trabalhamos na formação, o primeiro livro seu que nós trabalhamos na formação. E esse livro, ele tem algumas características muito interessantes que fazem o educador ou o leitor saber que é seu. É um livro que tem histórias, contos, personagens, ilustrações. Então, é muito interessante esse processo criativo
Mas o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, a gente sabe quando um livro é de Ilan Brennan. Então, você trabalha com Renato Maricone, com Ionit Zilberman. Então, esse processo de construção, como é que ele funciona, né? Como é que você mergulha num novo livro? Primeiro vem a ideia, depois vem a ilustração vem junto. Quais são os elementos desse processo criativo? Principalmente para os seus livros, que têm ilustrações fantásticas. Eu tenho três caminhos de criações de histórias, né? Um caminho diferente do outro. O primeiro caminho é o reconto. O reconto são histórias tradicionais que eu não invento, eu pesquiso e reconto. Quem fez isso? Os irmãos Grimm. Os contos de fadas que vocês conhecem, eles não inventaram nada, eles pesquisaram e recontaram. Isso vale para o Charles Perrault na França, vale para o nosso Câmara Cascudo, Leio Câmara Cascudo, ele pesquisou e recontou histórias. Ele inventou aquelas histórias? Não, Bicho de Palha, Moura Torta, isso aí é do povo. Ceará tem milhões de versões da Moura Torta e tudo mais. Então, assim, você vai pesquisar e recontar. Ruth Rocha já fez isso, Ricardo Azevedo faz isso, é o reconto. Então, no reconto, é um trabalho de pesquisador. Pesquisa de campo, eu viajava mais do que nos últimos anos, e muita bibliografia e reescrita. Então, você vai ter livros, por exemplo, como esse aqui, que é uma novidade, que é o Cavalo de Troia, a Origem. Isso aqui é um livro é um reconto que eu fiz do Oriente Médio, lindíssimo. Ou, por exemplo, uma coletânea de histórias que é Viagem ao Redor do Mundo, em 37 histórias. Essas 37 histórias, que é do Brasil, da África, não são invenções da minha cabeça, são recontos, são minhas versões. A Chapeuzinho Vermelho, você tem centenas de versões pelo mundo. O Charles Perrault fez a versão mais famosa, mas ele não inventou a Chapeuzinho Vermelho. Então, no caso do reconto, como que são histórias tradicionais, histórias ancestrais, quando eu começo a pesquisar e recontar, e eu termino o trabalho, eu penso nos traços da ilustração de ilustradores que pesquisam, são pesquisadores, que gostam de pesquisar coisas antigas. Eu quero também ilustrações mais da terra, raiz, não Nutella, né? Mais raiz no sentido de que seja, não precisa ser muito colorido, uma coisa mais que mostre essa coisa ancestral, né? Cores mais básicas, né? Você tem isso nos meus livros de reconto. Então, isso aqui, sei lá, O que a Terra está falando, que é um livro que eu adoro também. Tá vendo? São cores mais básicas, né? Uma coisa mais diferente de uma segunda vertente de histórias que eu faço. Estou com a terceira também, mas é a segunda, que é a coisa do inventa da menina, que é isso que você faz com seus filhos, com suas filhas. Sim, você tem uma ideia, que ninguém sabe de onde, eu tomo banho, tenho ideia, eu tomo banho, tenho ideia, você toma banho, tem ideia, é uma desgraça para mim, porque eu tenho muita ideia tomando banho, e para lembrar depois eu fico muito bravo comigo mesmo, é verdade, é desgraceira. Sim, você vai lá, vai fazer uma sinopse, e depois deixa descansar um pouquinho, depois você vai ver que é um lixo a ideia. De 100 ideias, 98 são ruins e 2 são boas, e essas 2 você vai trabalhar. Nesse caso, quando vem essas ideias, pode ser uma ideia de livro para criança pequena, para criança um pouquinho maior. Normalmente são ideias que já falam um pouco mais de mim, diferente do reconto, que também fala de mim, dos meus ancestrais, mas fala mais de mim, do meu mundo interno, talvez psíquico. Eu tô aqui chutando, porque eu nem sei muito bem isso, mas talvez seja isso, né? O pesquisar histórias antigas tem a ver com as minhas origens, mas é uma coisa que eu vou para fora. Aqui não, uma coisa que veio lá de dentro. Então tem muito humor, tem muita desperta curiosidade, tem a minha forma de ser. Então essas ilustrações já são diferentes são ilustrações mais coloridas, são ilustrações mais lúdicas, né? Agora, Então, por exemplo, você tem uma pegada muito forte com o Oriente Médio, né? Que você mesmo colocou. Aqui em casa, o preferido é esse aqui, ó. Isso é maravilhoso. Então, Isso é maravilhoso. claro, o preferido de casa é esse, é muito interessante. Esse é um reconto. Então, Isso é um assim, reconto. busca as suas origens lá Então, não é uma coisa assim, não é uma coisa assim tão direta assim. Esse é um reconto, é lindo, você vê que a ilustração ela remete a coisa antiga, você vê que não é uma coisa colorida, não é, né, assim, esse no caso do Oriente Médio, mas eu tenho recontos que não tem nada a ver com as minhas origens. Eu tenho recontos chineses, eu não sou chinês, eu tenho recontos africanos, eu tenho recontos turcos, eu não sou turco, eu tenho recontos sufis, né, árabes, né, enfim, e tenho recontos que têm a ver comigo mais, que são contos judaicos e contos europeus, de alguns países que tenho família, mas me interessa muito as histórias ancestrais no geral, boas histórias, porque mostra para a criança que somos um povo único, o tronco é o mesmo. O califa, essa história do califa podia acontecer em Jericoacoara, você entendeu? Podia acontecer em Sobral,
né? Podia acontecer em qualquer canto do Ceará essa história, né? Como um conto popular. E eu peguei esse reconto do Oriente Médio. Isso que me interessa. E o conto de criação, que eu falei das cores, esse aqui é um conto de criação que eu criei junto com o Fê. O Fê é um cara que ilustra o Zé Simão da Folha de São Paulo. A gente criou junto. Então o livro já é mais lúdico, tem mais essa pegada. Então, Baleia Mais Anta, você abre da balenta. Sim. Crianças piram nesse livro, né? Mas Galinha aí e a ilustração vem sempre depois, né? Ou não? Não. Então, sempre depois. Então, eu venho a ideia e eu vou buscar o traço. Então, nesse caso aqui, eu fiz junto com o Fê, a gente construiu isso junto. Mas, normalmente, eu penso a história e o traço que eu quero já aparece na cabeça. E sabendo o traço, a forma do traço e da cor que eu imagino, eu tenho um catálogo mental de ilustradores, porque eu estudo muito, eu estou muitos anos aí em campo, eu tive o privilégio de trabalhar, como eu falei, com formação de leitores, com montaceiros, então eu tenho um repertório literário bem vasto em relação ao mundo infantil, então eu tenho um catálogo mental de muitos ilustradores, então eu sei qual o traço já me lembra nomes, ou se eu não encontro o nome, vou encontrar alguém parecido que tem esse traço. E no meu terceiro campo de criação, que é o mais famoso, esse é o mais conhecido no mundo inteiro, onde eu tenho mais livros traduzidos, que eu chamo de narrativas do cotidiano. Ou seja, são histórias que nascem de falas das minhas filhas, de coisas da minha família. Eu falo que eu sou um pescador do cotidiano, enfim, eu estou lá esperando alguma coisa acontecer, pesco, e aquilo vira literatura. O Até Precisa Soltar um Pum não é um reconto. Eu também não tive essa ideia tomando banho, não. É uma fala da minha esposa. Então, numa situação, a cicatriz é algo que aconteceu na minha casa. Aquela cena primeira do Cicatriz, que é um livro que as crianças também gostam bastante, que minha filha se machucou, isso aconteceu de verdade. E aquilo foi motivo para eu fazer literatura, que depois eu crio. Papai é meu é uma frase que saiu da boca da minha filha. E a partir do Papai é Meu, que é outro clássico que eu tenho, eu fui construir literatura. E todos eles eu tinha coisas na cabeça e queria já os ilustradores. Então, por exemplo, o Refugiados, que é na segunda categoria, que é um livro lindíssimo que eu tenho com Guilherme Karsten. Quando eu fiz o livro, eu queria o Guilherme, porque eu conheço o Guilherme já. Eu falei, eu quero esse traço, eu quero essa direção. Esse livro ele foi publicado assim, no Brasil e saiu ao mesmo tempo na Bélgica, na Itália. Lindíssimo, sobre essa questão de como todo mundo é refugiado. Né? A gente às vezes olha, fecha a cara para um refugiado e não percebe que cada um de nós, assim, nossos ancestrais, em algum momento fugiu de algum lugar. Todos somos refugiados. Todos. Algum momento o seu tatara fugiu por causa de guerra, por causa de fome, por causa de religião. Por algum motivo ele teve que sair do seu lugar, por algum motivo, e ele se tornou um refugiado. E ele chegou em algum lugar que já tinha gente que deve ter olhado de cara feia. Aí passa séculos, nós olhamos de cara feia para os refugiados, não faz sentido nenhum. Então, isso aqui fala do livro, através de imagens. É um livro lindo de morrer. Precisa pôr no acervo, vocês vão gostar muito. Vamos olhar lindo com certeza. Lindo de morrer. Então, você já imagina o traço. Ou, por exemplo, esse livro também que eu fiz com o Guilherme, também faz muito sucesso com as crianças, que é o Enganos, que também tem essa, não sei se vocês conhecem, mas tem essa pegada também bem lúdica e bem filosófica. E eu fiz o livro, já pensei também no Guilherme para trazer isso. Então, essa brincadeira que chama Enganos, porque a gente precisa mostrar para as crianças para alguns adultos, que para julgar alguma coisa, para avaliar alguém, a gente precisa chegar perto do objeto. Se a gente fica longe, a gente sempre erra, e a gente costuma fazer isso, ficar à distância. Então, isso chama enganos. Então, a brincadeira é essa, você olha uma imagem, isso parece uma menina que está com uma boia, né, aqui no Rio. Aí você vai ver, na verdade, ela está em volta, né, de uma jiboia, né, de uma serpente. São vários desenhos, tem várias coisas, né? Então, os livros são incríveis. A gente poderia ter uma biblioteca somente com livros. Essa aqui, o que você acha que é? Parece uma figura de guerra, né? Um caçador. Imagina, é um garçom servindo homem barbudo, né? Então a gente precisa se aproximar. Estou mostrando alguns. Esse aqui também, que as crianças piram nesse aqui. O que é isso aqui? Sim, a pessoa passando mal. Tá vomitando. Imagina, isso aqui é um bombeiro apagando fogo. Ótimo. Então, são essas... A ilustração, ela para mim, ela é muito importante. Eu tenho parceiros do mundo inteiro, então tem ilustradores. Vai ser agora uma... Eu ia te falar que ia falar sobre isso, que é legal falar agora. Eu tenho, assim, faz uns 2 anos recebi um convite para ser autor exclusivo da Editora Moderna. Então, todos os meus livros, todos os livros que vocês conhecem, estão migrando para a Moderna, atualizando. Então, às vezes a gente atualiza a capa, o texto dá uma atualizada, tem coisas novas. Então, tem agora 19, eu tenho 25 livros já na Moderna, estão indo mais 19. Desses 19, agora em agosto,
chegaram uns 4 quando tocou a campanha, os 4 agora. Esses 19, 3 são inéditos e outros são livros que já circulavam, mas acabaram os contratos, estão indo para a Moderna. Então, as 14 pérolas judaicas, esse ano vão sair na Moderna com uma capa nova. É a mesma ilustradora Ionit. Mas eu também tenho ilustradores que eu trago da França, eu tenho ilustradores italianos, eu tenho muitos ilustradores argentinos, espanhóis, que eu adoro. Esse cara do Califa é do País Basco, né? Do País Basco, que é o Iban. Eu acho que o livro, acho que isso é importante talvez para os educadores ouvirem a gente, o livro para criança é um livro para criança, é uma obra de arte completa. Então, você tem que pensar ele como uma coisa fechadinha. Eu não consigo cindir ele como nos anos 70 se fazia. Texto, ilustração, junto é qualquer coisa, não. Para mim, assim, a capa do livro já é o começo da história. A quarta capa, né, a capa é essa aqui. E a quarta capa é quando você vira. Então, a capa, a história não começa aqui dentro. Começa aqui. Aqui é o começo. E aqui é o final. Isso aqui está contando uma história também de final. E quando você escolhe uma guarda, a guarda do livro é isso aqui, quando você abre, a guarda do livro faz parte da história. Então, o livro, eu penso o livro como uma obra completa, artística. Eu quero uma coisa mais linda na mão da criança. A ilustração que dialogue com o texto, que seja redondinho, bonitinho. E se a gente chegar perto dessa perfeição, a criança vai chegar perto disso, ela vai ampliar repertório, ela vai ter a fruição, ela vai ter o prazer que eu tenho em contar a história e mostrar o livro que eu estou falando aqui com você, a criança vai ter a mesma coisa, ela vai sentir isso também. Então, e é exatamente isso que a gente percebe, né? Na verdade, eu acho que todo mediador de leitura, quando pega uma obra sua, é o que a gente estava falando, ele sabe que é sua pelo cuidado completo, né? Eu queria te perguntar uma coisa, vamos lá, vamos pro pessoal aqui, ó. O que o bobo da corte falou para o rei, na versão de Ilan Brennan? O que ele falou? Não vou contar. Sabia que eu peguei uma vez assim, as minhas filhas... Mas existe o começo? Na sua cabeça sempre existiu? Existe, mas eu não vou contar jamais. Eu vou morrer com esse segredo. É um livro tão incrível. E eu acho muito engraçado os olhares, né? Para mim, o mais interessante dos desenhos são os olhos arregalados quando estão ouvindo, né? Passando de um para o outro. Então, na verdade, assim, essa questão desse livro também tem a questão do Renato, que ampliou também. A minha ideia inicial não era nem retrato, era mesa e tudo mais. Eu conto no final do livro. Né? Esse livro nasceu de uma experiência minha doméstica. Ele é meio disforme, né? Ele, assim, é muito engraçado. Toda a biblioteca que nós montamos não tem como ele não aparecer, porque ele é desajeitado, ele é grandão, ele tem outro formato, né? Então, você sabia que é uma... Saiu até uma fotografia minha de uma entrevista na rede de leitura, e aí tem uma foto, aparece o telefone sem fio para trás. Mas você sabia que esse livro faz parte de uma trilogia, que é uma coisa engraçada, que a gente sempre quis que as pessoas tivessem os 3 livros juntos, mas a gente não consegue, que é isso aqui, ó, vou mostrar para você. Esse livro, na verdade, ele faz parte de uma trilogia. O segundo livro é esse aqui, O Bocejo, que é o segundo livro. E depois tenta pegar, é demais, que a gente coloca personagens que tem lá no Telefone Sem Fio, ele aparece aqui de uma forma bem, bem delicada, as pessoas precisam observar bastante, né? É o contágio, é um bocejo através da história, a Eva bocejando aqui. E aqui sempre aparecem personagens aqui embaixo que tem a ver com... Né, o Tony Ramos aqui bocejando. É o Napoleão Bonaparte na capa? É o Napoleão. Na França eles não quiseram deixar o Napoleão, né? E assim vai. E termina a trilogia com esse aqui, que também é um sucesso. Então você tem o Telefone Sem Fio. Olha lá, precisa completar a coleção. Vamos o Bocejo, né? Esses dois, mais o telefone. A gente chama isso de trilogia do retrato, né? E o Renato, com certeza. Mas eu ia te contar que eu estava na minha casa aqui, as minhas filhas hoje já são adolescentes, mas elas eram pequenininhas. E uma delas estava aqui com o telefone sem fio, tinha acabado de sair, com as amigas, e as amigas perguntando: você sabe o que eles estão falando? Que seu pai que fez, vocês sabem? E ela falou assim: eu sei. Nossa, o que tá falando? E ela começou a falar, já sei, 4 anos, sei lá, começou assim: Corinthians campeão. e eu tinha observado, olhado por trás, eu ria, me divertia com aquilo, muito divertido. Muito divertido. É uma dica? Vamos lá. Olha, eu acho que esse tipo de livro ele é muito importante, né? E voltando para o trabalho do professor, do mediador, né? Como é que você vê, como escritor, a importância desse professor, desse mediador? A gente tem uma dificuldade grande em formação. É difícil, não é fácil formar pessoas. Você pode apresentar o acervo, você pode fazer dinâmica de teatro, mas no fundo está tudo aqui.
né? Você pode nunca ter feito teatro, mas se você tem uma desenvoltura, uma invenção, você pega um livro, se inspira e conta. Mas como que vocês, escritores, veem o trabalho desse professor, desse mediador? Então, eu tive, de novo, o privilégio e a sorte de estar em todos os papéis. Então, eu fui professor de sala de aula, tive salas de aula durante algum tempo, né? Assim, fui mediador de leitura durante anos. Então, eu mediei milhares de horas de leitura em hospitais para crianças na ortopedia, na oncologia, hemodiálise, no pronto-socorro. Mediei leitura com crianças cheirando cola nas ladeiras de Olinda, crianças em assentamento de sem terra, fiz mediação de leitura, em creches, centros de juventude, tudo que você possa, lugares que você possa imaginar, eu fiz mediação. Então, quando eu me torno um escritor profissional, eu tenho essa bagagem comigo. Então, eu sei a importância que isso tem e como que o mediador de leitura é uma das pessoas mais importantes para a gente formar leitores nesse país. E o mediador de leitura, tanto o profissional, o voluntário, o pai, a mãe, esse papel de mediar a leitura, ele é fundamental. O que eu sempre falo, talvez a dica principal, que eu falo, isso é uma questão filosófica, a gente pode falar até aristotélica, né, ligado a Aristóteles, que foi um filósofo da Grécia Antiga. O Sócrates foi professor do Platão, que foi professor de Aristóteles. Então, a trilogia boa, né? E o Aristóteles, ele dizia que a virtude, ela não vale nada se ela só é falada. A virtude, ela tem que ser praticada. Então, pessoas que falam muito e fazem pouco, que existem muita gente que é assim, né? É uma coisa assim que não vale nada. Mas, às vezes, você não precisa abrir a boca, mas você faz, atua, isso vale milhões de palavras, porque o pessoal está olhando o que você está fazendo, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, para a leitura é a mesma coisa. Então, o principal para mim é que o mediador de leitura seja ele um leitor, seja ele um apaixonado pelos livros. O resto vem de uma forma calma, você pode se preparar, que é importante, você ter a formação, você ter toda a parte teórica, o mecanismo como funciona o livro, mas mais do que tudo isso é você ser, se seu objetivo é tornar a criança leitora, você tem que ser o exemplo dessa virtude, né? Se a gente acredita que isso é uma virtude, né? Sim, então você tem que ser esse exemplo, em primeiro lugar. Então, talvez nas minhas formações, quando eu dava formação, fiz muitos anos de formação, muitos, não tem noção o que eu fiz de formação, milhares de horas. Era uma semana em Salvador, era uma semana em Fortaleza, uma semana, assim, 48 horas de formação. E o que eu mais fazia na formação, na verdade, a gente passava as partes técnicas, teóricas, mas o que a gente tentava fazer mais é passar essa paixão e tentar transbordar e contagiar os educadores para essa paixão, para eles se apaixonarem, porque eles falam, nossa, me deu uma vontade de ler esse livro que você está falando, Ila, me dava, nossa, eu quero mais, me dá mais, quem mais? Então, se ele insere isso dentro dele e passa isso para a criança, está feito, a mediação está dada, enfim, a coisa acontece porque você vai ser esse exemplo né, do que você está falando. Então, difícil é quando vira uma coisa burocrática, né? Eu sei que é importante, por causa disso, não gosto, mas para mim tanto faz, mas eu vou fazer. Então, isso é o complicado. Muito interessante, porque nós defendemos exatamente essa linha de trazer, muitas vezes, o não leitor a ser leitor. Então, esse acervo, quando a gente fala, é uma curadoria muito grande, porque você tem que partir, às vezes, do princípio que a maior parte dessas pessoas não são leitoras, não tiveram a oportunidade. O Brasil ainda carece de bibliotecas. Sim. Nós temos, com orgulho, mais de 277 bibliotecas montadas, com estrutura, com acervo, com informação, com catalogação. É um trabalho muito grande. Agora, realmente, você tem que convidar essas pessoas para serem leitoras, para serem um exemplo. E justamente o nosso projeto Anjos tem a ver com isso, porque nós pegamos o público mais jovem e tornamos desde cedo as crianças fomentadores da leitura na sua comunidade, né? Então, é um trabalho muito legal e está muito alinhado com isso que você colocou. Ilan, obras para o futuro. Vamos lá, o que está acontecendo nesse momento? Pensando em processo de publicação, quarentena, ajuda, atrapalha? Como é que está o trabalho do escritor e como é que está o teu trabalho pessoal neste momento? Então, assim, eu sempre viajei muito, né? Assim, eu recebo convites há anos para não consigo nem dar conta de tudo, nunca dei conta de tudo, mas sempre estou viajando, estava, né? Viajando, não parava quieto.
metade do ano viajando, metade, não necessariamente semestre a semestre, mas no cálculo era isso, né? Sempre assim, porque eu fazia isso, metade do ano viajando e outra metade em casa trabalhando e tudo mais. E com a quarentena isso acabou, né? Não deu mais para fazer. Eu me redescobri, na verdade, foi uma descoberta para mim. Realmente me recriei completamente em relação a Instagram. Você imagina, eu usava o Instagram e o Facebook e tudo, as redes sociais, como diário. Estou em Rondônia, aí tirar uma foto. Estou em Bolonha, que era chique, estou lá em Bolonha, nas feiras, chique demais. Então, era um diário para mim, Facebook, Instagram. De repente, eu falo, gente, mas esse contato, o que eu faço, né? E agora? E comecei a me recriar e comecei a gostar muito. Eu não acho que é a mesma coisa, tô louco para voltar a viajar, mas foi uma forma de me encontrar. Então, comecei a fazer lives, comecei a produzir vídeos, então produzi uma série, acho que nunca faria isso, até convido vocês, uma série maravilhosa. Os educadores iam gostar, tá no meu Instagram, depois o pessoal pode ir lá no @Ilan, depois você coloca na legenda aí, @Ilan.Breman. Fiz uma série que chama Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender com eles. E está no meu IGTV. Eu nunca faria isso se não fosse a quarentena. Então, peguei personagens que eu adoro na história e fiz vídeos editados, mas ficou muito legal, de 10, 12 minutos, mostrando, por exemplo, como que a infância dessas pessoas tornaram elas o que elas são, o que a gente pode aprender com os fracassos e sucessos desses personagens, como Arquimedes. Nossa, Arquimedes ficou demais. Hipátia de Alexandria, que pouca gente conhece, é uma mulher extraordinária do século IV depois de Cristo, uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Falei sobre Charles Darwin, sobre Beethoven, falei sobre a Marie Curie. Foi demais. As pessoas estão me reclamando que eu não consigo dar conta de tudo, então querem mais. Eu vou preparar mais personagens. Então isso se não tivesse a quarentena eu não faria. Então lives que eu fiz, então ontem eu fiz uma live com o Pondé, depois eu fiz uma live semana passada com o Clóvis Barros Filho, que são filósofos maravilhosos. Fiz live com o Valcir Carrasco, que é um autor de novela e também autor de livros da Moderna, fiz lives com psicanalistas, fiz lives com o Marcelo Taz, fiz lives com a Denise Fraga, fiz lives com psiquiatras, com o Dr. Rodrigo Machado sobre... Eu não faria isso se não fosse a quarentena. Então, é um legado eu me um redescobri... legado que essa produção, nós estamos também produzindo vários vídeos e a própria construção do nosso formato EAD é uma novidade. Então, talvez a mesma carga de viagens que você tinha antes, nós tínhamos também. Esse ano nós teríamos mais de 30 municípios em formação. É bastante coisa, sempre no campo, né? Então, o que a gente está vendo é como um legado, um bom legado que fica da quarentena. O que está pegando mesmo, assim, que as pessoas me perguntam muito, isso eu falo, eu sou sincero, como eu sempre fui sincero com a minha que falou para mim que queria história, assim, sincera, assim, você está conseguindo escrever ficção? Não estou conseguindo escrever ficção. Estou sendo tomado por outras coisas. Eu estou escrevendo não ficção, que eu adoro, mas não ficção para publicar, mas não ficção, artigos, né? Então, eu gosto muito de pensar o mundo, pensar a educação, pensar as relações humanas. Sempre tive isso de uma forma paralela à minha vida como escritor de literatura, e hoje também isso aflorou mais. Então, eu publiquei artigos no Estadão, saiu matéria na Folha, tenho escrito coisas nas redes sociais, rádio, televisão, fiz uma gravação para a Rede Cultura semana passada, enfim, falar sobre a depredação das estátuas, tudo isso são reflexões que a gente pode chamar de não ficção, que eu venho escrevendo, venho falando, então eu estou mais nessa pegada do que criação literária, porque como que a Moderna está me tomando tanto tempo para recriar os meus livros, acho que já está me dando isso, já não é uma coisa à toa. Como eu falei para vocês, vai vir agora 19 livros novos para a Moderna, agora nessas próximas semanas, já está acontecendo, então isso toma um tempo. Então não estou conseguindo inventar histórias nesse momento, novas, talvez quando termine a quarentena venha alguma coisa. E o novo é bom, né? Eu acho que também é interessante para descobrir coisas novas. Eu aproveitei também, pessoalmente, para fazer coisas diferentes aqui. Eu trabalho com foto, mas eu estava muito afastado da fotografia. E a quarentena me trouxe de volta, tirei fotos incríveis. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. Milan, para fechar, vamos lá, última pergunta aqui para a gente ir para os finais. Mas, assim, isso foi uma colocação minha, né? Hoje a gente passa por muitas mudanças e não estou falando de Covid, tá? Estou falando de comportamento. Então, crianças desde muito cedo estão com acesso indiscriminado à tecnologia, essa mudança de mente, de corpo que afetam aí o que a gente tanto defende, né? A leitura literária, a leitura não tecnológica, como você colocou, a leitura do jornal, que vai impactar no desenvolvimento cognitivo, as histórias que inspiram e mudam o mundo, que tem a ver com essa parte presencial, aprendizagem pela oralidade, pelo brincar.
Existe algo em vista na sua possibilidade de trabalhar e de um texto mais crítico, algum livro que aborde um pouco esses problemas? Porque, Sim, como escritor, algo que possa contribuir para sim. essa Com mudança. certeza. Eu respondo todas essas questões num livro. A gente não combinou isso, hein? Não foi Não? deixa de marketing aqui, vamos fazer propaganda aí, Lê. Isso É que é tão importante isso. É para mim a parte mais foi, importante. A gente isso defende foi tanto. uma, Não é isso foi uma fácil, sintonia né? bacana. Então, assim, eu vou te mostrar. Eu tenho um livro que publiquei ano passado com o Pondé, que fala disso e outras coisas que o pessoal tem adorado. Professores, para adulto, tá? Para pais, é não ficção, que é esse aqui, ó, que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau? O impacto do politicamente correto na formação das crianças. E aqui a gente aborda coisas das mais variadas, desde a gente fala de tecnologia, a gente fala sobre autonomia, independência, amadurecimento, sobre o adoecimento Gente, as crianças brasileiras são, talvez, tá em primeiro ou segundo lugar das crianças que mais tomam remédio psiquiátrico no mundo, né, galera? Então, assim, por algum motivo tem isso. Então, São Paulo é campeão também de cidade, uma das cidades mais ansiosas do mundo, que me contou isso foi o Dr. Rodrigo, psiquiatra da USP. Então, assim, esse livro aqui vale a pena, traz essas questões e se o pessoal tem adorado, o retorno tem sido bem legal para a gente poder pensar sobre isso. Eu pensei até numa leitura, numa escrita mais infantil até, que trouxesse nessas ilustrações algo que pudesse trazer reflexões para as crianças, né? Porque é uma luta, né? Eu tenho um livro que fala mais sobre isso especificamente e que faz bastante sucesso também lá na Europa. Aqui as pessoas ainda. Eu tenho tantos livros que as pessoas descobrem aos poucos. São 80 livros, né? Então, assim, as pessoas vão descobrindo algumas coisas, né? E E eu acho que alguns não têm disponível para compra, né? e alguns não têm disponível, mas vão ter todos. Agora acabou Tá. essa história. Acabou essa história. Então, ser autor exclusivo da Moderna esse é a questão também. Não vai existir mais não ter o livro. Todos vão ficar num lugar só e vão estar todos disponíveis. E eu tenho um livro que está na Brinkbook ainda, não sei se ainda tem, mas deveria estar lá, que chama Você Não Vem Brincar, que é um livro que fala sobre tecnologia e infância. É um livro que tem bastante repercussão na Europa. Aqui no Brasil, acho que ele não foi ainda muito descoberto, mas na Europa ele foi descoberto, se fala bastante sobre o livro, principalmente na Espanha. Então, e fala sobre o menino que fica o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro no videogame, e são lindas as ilustrações, vale a pena conhecer, depois ponham na internet, Você Não Vem Brincar, e eu tenho um texto finalzinho que eu faço para os pais. Talvez seja o único livro que eu tenho sobre esse tema de uma forma mais específica. Legal, Ilan. Uma última pergunta. Na verdade, falei que era a última, mas eu fiquei com uma curiosidade, até porque eu tinha que ter feito antes e não fiz. Autor, às vezes, se inspira em outro autor? Que, assim, a gente falou de Pum. Falar de Pum é sempre engraçado, né? Quem veio primeiro? Quem soltou o Pum ou o livro secreto das princesas que soltam o Pum? Você sabe dizer isso? Não, não, claro, não. O meu veio primeiro, mas não foi esse que veio primeiro, foi o Até as Princesas Soltam Pum. Ah, Esse sim, que esse é o é o segundo, sim. rosa, Sim, né? sim. É o rosinha, veio primeiro. Mas o que acontece, assim, o Pum, a questão do Pum não é algo meu, né? Assim, se fala do Pum, assim, em textos do século XVI que eu conheço. Você tem um livro que fala né, que conta no século XVII e XVIII que chama A Arte de Peidar. E não é brincadeira, eu tenho esse livro aqui, tá? É um livro de um adulto para adultos, arte, e fala de um cara que peidava em tons diferentes e tinha show. Eu já Enfim, recebi, já me mandaram de brincadeira isso daí. eu tenho esse livro aqui, e se fala o Garganta e Pantagruel de Rabelais, que é um clássico do século XVI, ele também falava sobre Pum. A minha abordagem do Pum talvez tenha sido inovadora, mas falar de Pum, olha, não existe nada de novo no mundo. Tudo que a gente faz é recriação. Tudo já foi dito, tudo já foi criado, tudo. Pode falar qualquer coisa. O que a gente faz é recombinar. A recombinação que ela é diferente. Por isso que os clássicos ainda são clássicos, porque eles falam de coisas que não mudam. Então você pode recombinar as coisas que já existem e sair uma coisa nova, mas é uma coisa que você recombina com algo que já existe, né? Então você traz temas universais, traz temas que, por isso que eu não fico muito preocupado, não, porque as crianças estão assim, assado, elas sempre vão precisar de histórias, porque são crianças que sonham, que têm medo, que têm ansiedade, que têm dificuldade às vezes para compreender as coisas, que elas sofrem com o processo de crescimento, elas buscam a felicidade, elas são curiosas, elas são capetas. Isso não vai mudar com tecnologia nenhuma. Então, a literatura infantil sempre vai ser importante, como a literatura para o mundo adulto, como as histórias para o mundo adulto. Ah, mas o mundo vai. Não, porque se a gente for para. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. A gente vem para a cidade,
Não vão para a cidade, tem emprego, tem a sua casa, não sei o quê, você tem, os bares, tem o cinema. O que as pessoas que têm dinheiro, né, que conseguem ter a grana para isso, o que elas fazem no final de semana? Vão para a praia, vão para a montanha. E quem não tem grana vai para o parque. Quem não tem grana vai para... Porque a gente precisa desse equilíbrio. A gente não aguenta o mundo da inquietação, né, da ansiedade, a cidade, a buzina, as informações, a tecnologia. A gente quer ir para o lugar e quer se desligar um pouco. Todo mundo faz isso, tá bom? Todo mundo. Procura a natureza, quer o churrasco com a família, se desligar das... A literatura é a mesma coisa. Se a gente, não, porque tudo vai ser iPad, vai ser nada, porque isso cansa, uma hora cansa, você fica maluco. Então, você quer deixar de lado e tirar suas fotos, você quer lá viver o seu momento, né, com a sua conexão com a sua própria arte. A criança e os adultos vão para a praia, querem ver um lago, querem ver uma montanha, querem ver bicho, a gente quer ver bicho, o pessoal é louco por bicho. Por que a gente é louco por isso? Porque tem uma parte do nosso cérebro que está vinculada com isso, está vinculada com a natureza, com coisas que não tem a ver com tecnologia, porque senão a vida fica insuportável. O cara mais tecnológico do mundo, os caras que criaram essa birosca toda, põem os filhos na escola Waldorf, que não Sim. tem tecnologia, entendeu? Então o cara tá no Vale do Silício e põe o filho no Waldorf, porque o cara sabe disso, sabe que a tecnologia não é a resposta para os nossos problemas. A tecnologia é uma ferramenta. Aliás, ela pode ser usada de uma forma bacana ou uma forma ruim. A gente está usando bem ruim, aliás. Não sei se você tem Twitter, mas Twitter é uma coisa assim, né? Você destila. Eu, quando vou pro Twitter, eu saio carregado de tanto ódio que tem lá. Eu não olho Cara, nada. o Twitter é uma coisa, se destila lá, o que é o ódio, assim, é uma loucura, né? Aí vai pro Instagram, que é mais light, pelo amor de Deus. Então, assim, a tecnologia, os caras roubando dados, os caras mexendo com eleição, né? Fazem coisas assim erradas o tempo inteiro. Então, a tecnologia ela pode ser usada para o bem, porque a gente está falando à distância, a gente dá internet para pessoas que não têm acesso a conhecimento, aí tem a parte boa, a gente tem informação, ninguém precisa mais assim, eu quero uma informação, eu vou lá e procuro essa parte boa. Mas mesmo tudo isso, a gente precisa desse espaço, que é o espaço, né, da montanha, do mar, do lago, da desconexão. Todo mundo faz isso. O cara está na cidade, por que tem congestionamento na estrada? Para o cara ir para a praia, por que ele não fica na cidade? Não é que tem tudo na cidade, o cara está com internet? Porque ele precisa do mar, ele precisa do céu, ele precisa de algo que fala assim, porra, cara, eu sou ser humano, eu não sou uma máquina. A literatura mexe com esse lado. Montanha, praia, lago, é isso, é um outro mundo. Então, eu não vejo zero risco da literatura perder para a tecnologia. É claro, nosso trabalho falar sobre isso, os mediadores fazerem como o seu lindíssimo trabalho que você faz, é importantíssimo para o país, as crianças entenderem isso, os pais, na hora que eles entendem, fica para sempre, né? Assim, eu vejo É isso mesmo. um pouco isso, né? Tá bom. Para mediar, é preciso amar os livros, é preciso saber fantasiar, é preciso gostar de obra literária. Nós temos um grande prazer de ser desafiados com as suas obras, que trazem questões de respeito, trazem questões da vida, tão bonito como essa última fala, a questão do conhecimento, da oralidade, da literatura, tudo isso nos inspira a ser melhores e com os seus livros a gente com certeza consegue fazer um belíssimo trabalho. Eu queria uma última palavra sua para os nossos mediadores de leitura, uma palavra livre, e aí a gente fecha nosso diálogos, a nossa live. Queria agradecer o convite para esse diálogo, essa conversa. Belíssimo trabalho, parabéns. Acho que o que vocês fazem é uma coisa fundamental aí para as comunidades de vocês, né, para as cidades, para o estado e para o país. Né? Um país sem leitores é um país complicado, né, com muitas complicações. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho a médio e longo prazo. Então, também não se desesperem. É assim que aconteceu nos outros países. Se começou e aí foi. Então, desejo para todos boas histórias e principalmente uma boa vida. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado a todos. A gente compartilha sempre nossos diálogos IBS, né, no nosso Instagram, Facebook, e agradecendo aos nossos financiadores que possibilitam, e obviamente, assim como as editoras, fazer esse grande projeto chegar. Lan, muito obrigado. Juntos construímos e nos encontramos nas histórias da literatura, das fantasias e das tradições orais. Com certeza. Abração para todo mundo. Um abraço.